Boa tarde, meus amigos. Aqui mais uma tarde com Erasmo Mota em Textos e Coletâneas de Erasmo Mota. Hoje irei discorrer sobre o poder da verdade. Em Textos e Coletâneas de Erasmo Mota. O poder da verdade. A verdade é o alicerce de toda grande caráter, é lealdade no que é certo como o vemos. É a coragem de viver em harmonia com nossos ideais, é sempre poder. A verdade sempre desafia toda definição, assim como a eletricidade pode ser explicada só quando se nota sua manifestação. E é a bússola da alma, a guardiã da consciência, o marco definitivo do que é justo. A verdade é a revelação do ideal, mas é, ao mesmo tempo, inspiração para compreendê-lo, o impulso constante de vivenciá-lo. Mentir é o vício mais antigo do mundo, registrado já na primeira conversa da história, numa famosa entrevista no Jardim do Éden. Mentir é o sacrifício da honra para criar falsa impressão. É mascarar-se em virtudes desajustadas. A verdade se sustenta sozinha. Não precisa de guia ou acompanhante. Mentiras são coisas que covardemente, temerosamente viajam em bandos. São como uma porção de bêbados que em vão tentam apoiar-se uns nos outros, parceiros e cúmplices de todos os demais vícios, o câncer da degradação moral da vida do indivíduo. A verdade é a mais antiga das virtudes e existe antes da criação do homem, antes mesmo de haver alguém para percebê-la ou aceitá-la. É o imutável, o constante. A lei é a verdade eterna da natureza, a unidade que sempre produz resultados idênticos, em condições idênticas. Quando descobrimos a grande verdade da natureza, adquirimos a capacidade de compreender milhões de fenômenos. Ao assimilarmos a grande verdade moral, ganhamos a chave do renascimento espiritual. Para o indivíduo, a verdade não existe em teoria, precisa ser provada em fatos. Não a consideraremos legítima se ela não estiver incutida na nossa mente e na nossa vida, ou seja, inseparável. Se não a conhecermos e não a incorporarmos, nossa vida será uma mentira. Aquele que faz da verdade seu lema é cuidadoso na escolha das palavras, procura ser preciso em eufemismos ou exageros. Nunca afirma nada sem ter certeza. Seu discurso emana sinceridade, como se cunhado em ouro o puro. Se receber um elogio de alguém assim, você o acatará como líquido e certo, sem precisar recorrer a cálculos mentais para dar o devido desconto. A promessa dessa pessoa é devida, pois trata-se de alguém de palavra, e mesmo que tenha de se esforçar, não deixará de cumpri-la. Sua honestidade não é política. Quem é honesto apenas por ser a melhor prática. Não é verdadeiro, mas apenas diplomático. Em geral, esse tipo de pessoa esqueceria sua suposta lealdade diante da verdade e trabalharia horas extras para o diabo, caso lhe fosse vantajoso. A verdade significa aquilo que acreditamos. É viver pura e simplesmente de acordo com nossas crenças, manifestando fé em uma série de ações. A verdade é sempre sólida, corajosa, viril, ao mesmo tempo que gentil, calma, tranquila. Existe uma diferença primordial entre o erro e a mentira. A pessoa pode errar,
e ainda viver corajosamente de acordo com o erro. Já que mente conhece a verdade, mas a nega. Uma é fiel ao que acredita e a outra traidora do que conhece. Que é a verdade? Essa pergunta grandiosa feita por Pôncio Pilatos a Cristo há 2000 anos ecoa sem resposta pelos séculos afora. Temos revelações constantes de parte dessa resposta, lambejos de novas explicações, mas nunca uma derradeira e completa definição. Se vivêssemos de acordo com a verdade que conhecemos, sempre buscando aprender mais, estaríamos espiritualmente receptivos para conhecê-la em toda a sua plenitude. A verdade é o sol, ou a moralidade, podemos caminhar sob sua luz, sentir seu calor e sua presença. Mesmo enxergando uma pequena parte de sua totalidade e recebendo apenas uma fração microscópica de seus raios. Das grandes religiões existentes, qual representa a real, definitiva e absoluta verdade? Devemos fazer nossas escolhas e viver da melhor forma possível. Toda seita ou culto novo chama a atenção e ganha adeptos por conter pelo menos um grão de verdade. É ele que atrai a atenção e conquista adeptos. Esse grão de mostarda é quase sempre superestimado. Escurece os olhos humanos das faces a parte e partes inverídicas das várias crenças religiosas. As devidas proporções de verdade básica contidas nas religiões tornam-se perenes, crescentes, satisfazem e inspiram o coração dos homens. O erro é como uma gota d'água, tem duração rápida, exaure sua vitalidade e morre, enquanto a verdade sobrevive. Quem faz da riqueza seu maior objetivo, encarando-a como fim e não como meio, não é verdadeiro, porque o mundo enxerga a riqueza como critério de sucesso e sinônimo de realização. O verdadeiro sucesso significa conquista de si mesmo, significa crescimento pessoal, não crescimento da própria riqueza material. A grande questão da vida não é que tenho eu, mas sim que quem sou eu? Quem sou eu? O homem é fiel aos seus maiores desejos. Quem mente para economizar um centavo apenas proclama a valorização do dinheiro acima da própria honra. Quem sacrifica seus ideais, sua verdade e seu caráter por dinheiro ou posição está colocando sua consciência em um prato de balança e uma sacola de ouro no outro. Sua lealdade penderá para o lado que acredita ser o mais pesado. O que mais se deseja isto é o dinheiro. Essa não é a verdade, mas a lealdade do coração a um direito abstrato, manifestado em instâncias concretas. O comerciante que mente, rouba, engana, cobra mais e depois tenta conciliar-se com a sua fraca consciência, dizendo, abro aspas, mentira é absolutamente necessária nos negócios. É tão falso em sua afirmação quanto em suas ações. Justificar-se como o ladrão que alega precisar roubar para viver, em última instância, a prosperidade perene do indivíduo, da cidade ou da nação baseia-se unicamente na integridade dos negócios, apesar do que podem dizer os críticos, ou todas as exceções propostas pelos que se deixaram enganar pelo sucesso temporário. Só a verdade é duradoura. O político que vacila procura ganhar tempo, muda de ideia
alterando constantemente a direção de suas velas, para capturar uma brisa de popularidade. É um embusteiro que terá sucesso apenas enquanto não for descoberto. A mentira dura pouco, a verdade é eterna. A mentira não se sustenta, apenas continua a sobreviver porque simula a verdade. Morre quando é desmascarada. Se um dos 4 jornais de uma cidade qualquer proclamar que sua circulação é maior do que a dos outros, 3 juntos, algo está errado. A mentira sempre gera conflitos, discrepâncias e impossibilidades. Se todas as verdades da vida e da experiência de um segundo ou uma fração de eternidade fossem reunidas, haveria harmonia, concordância e união perfeita. Por outro lado, 2 mentiras juntas gerariam disputas e a vontade de destruir uma a outra. A verdade deve ser como nosso guia constante e fonte de inspiração nas minúcias do cotidiano. Não se trata de roupa de gala, reservada apenas para ocasiões especiais, mas de roupa que vestimos no dia a dia, feita de tecido caseiro, resistente e durável. A pessoa que se esquece de suas promessas é falsa. É difícil não nos lembrarmos do que prometemos quando somos os beneficiados, pois encaramos como cheques a ser descontados assim que possível. O avarento nunca se esquece de onde escondeu seu tesouro. Diz um antigo filósofo: cultivemos essa distinção honrosa, valiosa, a ponto de elevar nossa palavra a um nível tão supremo, tão sagrado, que esquecê-la pareceria crime impossível de ser negado. Quem diz coisas agradáveis e faz promessas que para si são leves como o ar, mas constituem para quem as ouve a base sobre a qual constrói uma esperança de vida. É um mentiroso implacável. Quem desrespeita seus compromissos sem pensar 2 vezes antes de descumpri-los ou ignorá-los é ladrão imprudente do tempo alheio. Alguém cujos atos são de evidente egoísmo, descuido e desleixo moral. É um desonesto pela simples justiça da vida. Pessoas que se preocupam com ninharias enganam os outros com facilidade e prosa perspicaz, possivelmente verdadeira no sentido literal, mas não no espiritual. Quem tem o único propósito de criar falsa impressão são falsas da maneira mais covarde imaginável. Gente assim trapaceia até quando está sozinha. Assim como ladrões, essas pessoas se perdoam e se congratulam pela esperteza de criarem álibis perfeitos. São falsos os pais que, para economizar centavos, pregam a honra ao filho e mentem a idade dele ao cobrador do ônibus. Aquele que ignoram sua religião durante a semana inteira, lembrando-se dela apenas no domingo, ou que querem ganhar salário maior sem trabalhar duro, ou que precisam de cantigas de ninar para confortar a consciência antes de dormir, não são pessoas verdadeiras. A verdade é a linha reta dos princípios morais, a distância mais curta entre um fato e sua manifestação. Seus fundamentos devem ser ensinados desde a infância, época na qual os pais devem incutir na mente a informação, o caminho da verdade, o lema constante da mente e da vida de seus filhos. Os pais erram fragorosamente
quando consideram a mentira um desvio moral. Nem sempre é doença, mas sintoma. Por trás de toda mentira existe uma razão, uma causa que deve ser resolvida. Crianças podem mentir por medo ou para tentar cobrir um erro e evitar o castigo. Talvez a mentira seja apenas a comprovação das mentes imperativas. Pode revelar malícia ou obstinação, ou aumentar o apetite pelos elogios. Chamará a atenção dos mais velhos e encantará os outros com histórias mirabolantes, que sabe seja apenas jeito imprudente de falar ou discutir, ou descuido na escolha das palavras, ou ganância que coloca a mentira a serviço do roubo. Contudo, se na vida da criança ou do adulto o sintoma se revelar como doença e logo for tratado, a verdade se restabelecerá e a saúde moral será restaurada. Dizer sempre aos filhos que não devem mentir é valorizar a mentira e dar-lhes vida. O método eficaz é estimular o lado positivo das virtudes morais, incentivá-los a ser honestos, fiéis, leais e a não terem medo da verdade. Mostra-lhe como é nobre a coragem de dizer a verdade, de viver segundo o que considera certo, de agarrar-se aos princípios da honra nas pequenas coisas. Dessa forma, eles nunca precisarão ter medo de enfrentar nenhuma crise na vida. Os pais devem viver de acordo com a verdade. Caso contrário, os filhos seguirão seu exemplo. Os filhos os surpreendem pela facilidade com que eles furam a bolha de seu suposto conhecimento. Acertam na veia os sofismas sem percebê-lo. Enumeram incansáveis promessas não cumpridas, detectam discursos, no mais das vezes mentirosos, tal qual juízes de corte marcial. Os pais justificarão seus lapsos em relação à verdade, apelando para mentiras brancas proferidas para impressionar as visitas, sem perceber que foram ouvidos pelos filhos, cujos poderes mentais são sempre superestimados, embora elogiados demais com palavras. Ensina a criança de 1000 maneiras, direta ou indiretamente, o poder da verdade, a beleza da verdade, a doçura e o descanso de estar em companhia da verdade. E se isso for a pedra fundamental do caráter da criança, um fato e não uma teoria, seu futuro estará tão garantido quanto for possível confiar nas previsões humanas. O poder de verdade, em seu sentido mais elevado, mais puro e mais exaltado, se apoia sobre 4 sustentáculos básicos das relações humanas: o amor, a verdade, a busca da verdade, a fé na verdade e a luta pela verdade. O amor à verdade é a fome civilizada em si mesma e por si mesma, sem se importar nem um pouco quanto possa custar, que sacrifícios possa acarretar, que teorias ou crenças de toda uma vida possam contrariar. Em seu aspecto supremo, tal conduta é rara, mas a menos que a pessoa comece a entrar em harmonia com esse conceito, ela vai apenas rastejar pelo caminho da verdade, em vez de segui-lo bravamente, por amor à verdade. O indivíduo rejeita coisas ruins, independentemente do ganho, mesmo que o mundo todo as aprove.
essa pessoa não sacrificaria os próprios padrões elevados pelo benefício que receberia. Não desviaria por vontade própria 1 milímetro do caminho que traçou para si, e agiria conforme seu verdadeiro norte, da forma como o conhece, nem que fosse pela mais singela variação possível. Ela própria estaria consciente do desvio, e isso já seria suficiente. De que vale a aceitação do mundo inteiro se a gente mesmo não se aprova? Aquele que segue determinada crença e nega-se a discuti-la por temer que se lhe comprove o equívoco, não é leal à sua religiosidade, mas dono da felicidade covarde a um compromisso. Se fosse amante da verdade, estaria disposto a desistir a qualquer momento de sua crença em prol da fé suprema e verdadeira. Aquele que segue determinada crença e nega-se a discuti-la por temer que lhe comprove o equívoco, não é leal à sua religiosidade, mas dono da felicidade covarde a um compromisso. Se fosse amante da verdade, estaria disposto a desistir a qualquer momento de sua crença em prol da fé suprema e verdadeira. O homem que vota no mesmo partido ano após ano, sem se preocupar com propostas, com candidatos, problemas, de certa forma vota porque está acostumado a votar assim, está sacrificando a sua lealdade à verdade por um vínculo frágil, pelo apego teimoso a um precedente desgastado. Esse homem deve permanecer no berço pelo resto da vida, porque nele passou seus primeiros anos. A busca da verdade significa que o indivíduo não deve apenas ater-se a ela conforme a enxergar, mas sim esforçar-se ao máximo para provar que está certo. Quando o navio de guerra americano USS Kearsarge naufragou no atol de corais de Roncador, referência, o capitão seguia uma carta náutica desatualizada que não registrava a presença de recifes submersos. Fidelidade a padrões atrasados significa estagnação. Hoje a China lavra a terra usando um arado de 4.000 anos. A busca da verdade sobre o espírito do progresso na civilização e nos costumes morais, porque nos deixa ousados e agressivos. Na vida, nos ensina a ser gentis e solidários. A vida dos outros representa uma estação que precisamos alcançar ou que já passamos durante a nossa jornada. Podemos, então, congratular-nos sem condená-los? Nenhuma verdade concentra-se em nosso credo. A luz do sol não reflete unicamente na nossa porta. Devemos dizer a verdade, mas apenas com amor e bondade. A verdade há de sempre estender a mão do amor, nunca a mão que empunha a clava. A fé, na verdade, é essencial para a amizade perfeita. Com a verdade, o indivíduo precisa ter plena confiança e segurança de triunfo final do direito, da ordem, da justiça e acreditar que tudo evolui rumo à consumação divina. Independentemente de quanto a vida, dia após dia, pareça melancólica e sombria, a felicidade duradoura não pode existir sem êxito e sem ter como fundamento a rocha da verdade. A prosperidade baseada
mentira, no engano e na intriga é apenas temporária. Da mesma forma que o cogumelo não sobrevive ao carvalho, ela não deve durar. Assim como um Sansão cego que luta pela verdade em seu templo, o indivíduo que passeia sua vida no logro acaba sempre abalando as colunas de sustentação do seu edifício e termina por fenecer sob as ruínas. Por mais alto que seja o preço pago pela verdade, ainda será uma bagatela, uma barganha. A mentira dos outros não nos ofende por muito tempo, pois vem sempre acompanhado do nosso intuito. Durante o cerco de Sebastopol, as bombas russas que ameaçavam destruir o forte abriram uma fonte de águas escondida em uma encosta e terminaram salvando os sitiados sedentos que pretendiam matar. Empenhar-se no interesse em prol do progresso da verdade é uma parte necessária da verdadeira amizade. Se o homem tem amor à verdade, se a procura até encontrá-la, tem fé nesse propósito, mesmo que não consiga alcançá-lo, porque não se esforçaria por determiná-lo, por disseminá-lo. A maneira mais eficaz de intensificar o poder da verdade é incorporá-la à própria vida, ao pensamento, palavras e atos, irradiar sua crença como se fosse um sol e permitir que sua influência silenciosa seja eloquente, que suas ações corretas e glorifiquem tanto quanto possível no âmbito da vida e das ações. O indivíduo deve procurar ser antes de ensinar ou agir em benefício de sua evolução moral. Deixemos que o homem compreenda que a verdade é sua virtude intrínseca, mesmo que ela seja o único ser humano na Terra, e que será extrínseca conforme ele irradia-la em seu cotidiano. Em primeiro lugar, a verdade é a honestidade intelectual, o desejo de conhecer o que é certo. Em segundo lugar, é a honestidade moral, a vontade de viver de acordo com o que é certo. A verdade não é mera ausência de vícios, ou que poderia ser chamado apenas de vácuo moral, mas é o oxigênio vivido e latente das virtudes humanas. Apenas abster-se de praticar mais ações, nada mais é que tirar as ervas daninhas do jardim da vida. Contudo, deve-se continuar o cultivo das sementes da lisura para garantir o florescimento da verdade. Aos pontos negativos dos 10 mandamentos devem-se adicionar os aspectos positivos das bem-aventuranças. Uns condenam, outros elogiam. Uns proíbem, outros inspiram. Uns enfatizam a ação, outros o espírito por trás da ação. A verdade inteira não reside apenas em um dos casos, mas em ambos. Não se pode ser devoto de Deus sem acreditar no triunfo final e inevitável da verdade. Se ela estiver a seu lado, você conseguirá desbravar ileso o vale escuro da calúnia, da deturpação e do abuso, como se estivesse protegido por um escudo milagroso, que nem mesmo uma flecha pontiaguda poderia atravessar. Você manterá a cabeça erguida, confiante e destemido, fitará qualquer um nos olhos,
com calma inapalável. Assim como um rei que à frente de suas tropas retorna vitorioso, ostentando bandeiras tremulantes e lanças reluzentes ao som de clarins. Aquele que se orgulha é grato por sua saúde física, percebe uma onda crescente de saúde moral. E envolvê-lo das mesmas formas como sente nas veias o fluxo rápido do sangue. Saberá então que tudo dará certo, por fim, a que dar. O erro desaparecerá quando iluminado pela forte luz branca da verdade, assim como a escuridão esqueira sua insignificância com a presença dos raios do sol. Então, tendo a verdade como guia, companheira, aliada e fonte de inspiração, você ficará entorpecido ao tomar consciência de sua intimidade com o infinito. E todas as insignificantes provações, tristezas e sofrimentos da vida se esvairão, como se fossem visões inofensivas e temporárias de um sonho. Boa noite. Gratidão. Só o amor tem o poder de transformar vidas. E aqui eu vou dizer o nome do autor desse texto que eu estou lendo aqui. Foi escrito por... É de Coleção Segredos da Mente Milionária. William George Jordan. Coleção Segredos da Vida da Mente Milionária. O Poder da Verdade. Tradução Silvia Maria Moreira. Editora Príncipes. E sendo assim, esse foi o primeiro capítulo sobre a verdade. Bem, meus amigos, obrigado pela atenção e até breve, se assim o Eterno permitir. E só o amor tem o poder supremo de transformar vidas e nos transformar em pessoas melhores. Shalom, Matupi.